evitará muitos males na vida espiritual, muito sofrimento, mesmo dentro do cristianismo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você acha que religião cansa? Você acha que pessoas decepcionam? Vocês acham que doutrinas acabam se tornando um peso? Conforme o foco, sim. Conforme a base, sim. Então, entra Jesus em cena e define o que é a base do prazer espiritual. Vocês acham que a religião é responsável por muitos problemas psicológicos, doenças físicas? A religião? Não? Ou sim, está dividido, o grupo está dividido. Você acha que a religião enlouquece gente ou não? Sim ou não? A religião pode causar divisões na família? Entre as nações? Qual é a maior causa de guerras em todos os tempos? Por isso até se cunhou um termo, guerra santa. Não? Guerra santa. Jesus, nesse convite, ele vai estabelecer a base para a nossa alegria, a nossa felicidade. Ok? Nunca alguém ousou dizer, venham a mim. Nunca. Ninguém ousou fazer isso. Mas Jesus fez. Venham a mim. Quem é que está fazendo o convite? Deus encarnado. Aqui nós já temos a base. Ou nós vamos a Jesus, ou nós vamos sofrer. Todos os que sofrem com religião, mesmo sendo uma religião cristã, é porque erraram o foco. Aí você vai dizer, mas será que é possível ter tanto equívoco assim? Mais do que você imagina. Por quê? Existe religião verdadeira e existe religião falsa. E eu não estou falando de denominação, eu estou falando de princípio. Qual é a religião falsa? A religião falsa é aquela religião onde eu me esforço para agradar a Deus. Qual é a religião verdadeira? É aquela que eu descanso no seu amor. Por que Jesus fez o convite? Porque ele diz assim, eu olhei e vi as multidões perdidas, como um rebanho que não tem pastor. Foi assim que ele definiu as pessoas. Isso no povo de Israel. Quando ia para as nações gentílicas, então estavam perdidos na idolatria pagã, no politeísmo, nas perversões culticas dos cultos pagãos. Por isso, ele faz o convite. Agora preste atenção. Isso aqui é mais do que um convite. Isso aqui é um mandamento. Está no tempo, no imperativo o verbo está. Vinde. Não desobedeçam o chamado. Quando nós olhamos com cuidado assim para a maneira como Deus trata nós, os pecadores, via Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele nunca sugere, ele não diz é uma alternativa, não é uma dica, é um comando.
Quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, e ali ele falou para aquela elite grega, os epicureus e os estoicos, que eram os caras da filosofia, de Epicuro, Zenon, grandes filósofos gregos. Ele disse assim: olha, Deus determinou um dia em que vai julgar o mundo. Portanto, ele ordena a todos os homens em todas as partes que se arrependam. Aí eu pergunto para vocês: Jesus convida a ir a ele ou ele ordena? É uma ordem. Não é uma ordem despótica, assim, ditatorial. É uma ordem de um pai, de uma mãe que vê um filho numa situação de perigo e diz assim: desça daí. Eu pergunto, esse é um comando ditatorial ou de amor? De amor. Quando Jesus disse: venham a mim, ele está ordenando. Porque é a única solução para nós, como pecadores. Ele chegou debaixo daquela árvore, olhou e disse assim: ô Zaqueu, sugiro que você desça. Foi assim, foi? Desce, é ordem. O pecador está sob ordens. Que bom olhar para o rostinho de vocês e saber que vocês atenderam a ordem de amor. Corremos para os braços de Jesus. Não é não, filho? Olha lá. O propósito do convite. Vamos dar uma olhada no propósito do convite. Consolar. Consolar. O que é consolar? Me ajuda aí. É aliviar a dor? É? Aliviar a dor. Acalentar. Que outro adjetivo vocês teriam para consolar? Acolher, trazer para si. Ei, como você acha que fica o coração de Jesus ao ver as pessoas como ovelhas que não têm pastor? Uma ovelha que não tem pastor, ela está o quê? Ela está sem rumo. Ela fica presa fácil, não fica? O ser humano hoje continua presa fácil ou não? De filosofias? Tem correntes filosóficas terríveis hoje, não tem? Aquelas que agradam a natureza humana. Por isso Jesus diz: venham a mim, mostrar solução. Solução para quê? Para todo o sofrimento social, espiritual, emocional, nacionalista, intelectual, que aquela multidão passava, desconstruir. Ele está chamando as pessoas para que, vindo a ele, experimentasse uma desconstrução emocional do tipo de espiritualidade que eles viviam. Vamos pensar, qual era o público que Jesus estava falando? Era um público judaico. Jesus está falando para judeus, praticamente 100%. Pode ser que tenha algum romano por ali, mas também já envolvido na cultura hebraica. O que ele vai desconstruir? Ele vai desconstruir a falsa religião. Como que era a espiritualidade israelita? Eu faço para merecer. Religião de mérito. Tu tens que me aceitar porque eu estou fazendo. O que cai fora aqui? O sacrifício de Cristo. Eu me basto. Jesus vai desconstruir isso. Ele vai dizer o seguinte: venham a mim. O sacrifício sou eu. O Salvador sou eu. Os beneficiados são vocês. Venham aprender o que é espiritualidade. Não está centrada numa ética humana, por mais refinada que ela seja, mas nos méritos de Cristo. A ética é resultado disso e não a causa. Cristo atrai, liberta,
para que então as pessoas vivam essa vocação natural do ser humano de serem éticos, mas não como causa, como consequência do seu amor, para eliminar a religião de méritos. E o propósito do convite também era, por fim, a fardos psicológicos. Conversem com um psiquiatra para você ver o estrago que a religião tem feito. A religião meritória, ela é acusadora. Ela tem dedo em riste. Ela não liberta, ela escraviza, ela judia. Ela cria fardos psicológicos. Fardos psicológicos é uma expressão dos psicólogos. Onde faz com que muitos, não suportando, abandonam tudo. Por quê? Não edificaram a casa sobre a rocha, mas em cima dos seus esforços. Quem está falando a vocês é alguém que sabe o que é uma religião de mérito. Eu fui criado assim. Eu só fui me libertar por volta dos 30 anos, quando fui tendo uma compreensão do que é o Evangelho. Por isso, nós estamos insistindo, e a linha de raciocínio aqui sempre vai ser essa, minha, do pastor Wanderson, do William, pastor Magela, de todos aqui. Ok? Apresentar uma pessoa mais do que uma religião. Daqui a pouco vocês vão ver que eu não estou descartando a religião. Religião é religar. O que Jesus está mostrando aqui é uma desconstrução da religião falsa, onde o ser humano faz para merecer, e evidenciando a religião verdadeira, onde ele fez para que nós fôssemos alcançados. Então Jesus apresenta o quê? Jesus apresenta uma pessoa. Que pessoa? Ele mesmo. O público-alvo do convite. Todos que ainda não foram a Ele. Aquelas pessoas que nunca experimentaram Jesus. Nunca. Até, quem sabe, por decepção do que elas veem no mundo cristão. Qual seria ainda o público-alvo de Jesus? Todos que buscam alívio, mesmo estando sentado no banco de congregações cristãs. O objetivo do convite: emocional, aliviar. Fala algumas emoções que a falsa religião causa, ou que ela não consegue libertar a pessoa de tais emoções. Por exemplo, eu vou falar uma aqui: culpa. Se a pessoa não chegou a Cristo e ela está agarrada numa religião, ela se liberta da culpa? Não. Logo, Jesus mirava o emocional. Você acha que tem muitos cristãos carregados de culpa? Tem ou não tem? Muita culpa. Quando Jesus disse, venham a mim, Ele estava dizendo, porque eu quero aliviar você. Quando é que a pessoa experimenta a culpa? Quando ela é acusada por seus pecados. Quando que ela se liberta da culpa? Quando ela tem certeza de que o perdão foi instalado na sua vida. Mas como é que era a teologia judaica? A teologia judaica dizia assim, no tempo de Cristo: se você se arrepender, Deus vai perdoar você. Não parece que está correto? Sim ou não? Parece que está correto. Arrependa-se e o Senhor lhe perdoará. Qual era a teologia de Cristo? Você está perdoado por mim. Arrependa-se. Não é o arrependimento humano que comove Deus a perdoar. É o perdão de Deus, direcionado a nós, que nos levou ao arrependimento. Quem entendeu isso? Paulo disse assim, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, outra emoção negativa, patológica,
doentia, agressiva, que gera fisiologias perigosíssimas para a saúde física também, medo. Você acha que uma pessoa que está vivendo sem uma religião destituída do amor de Cristo, ela não tem medo? Tem ou não tem? Tem. Existe uma doutrina no cristianismo que inclusive não é bíblica, hein? Nós vamos desenvolver aqui uma série mais profunda de foco doutrinário bíblico, que fala assim, que o tormento será eterno. Quem estiver perdido passará a eternidade num lago de fogo. Já ouviram isso? Esses dias eu vi um pregador pelo rádio, ele dizia assim: pensa você nas profundezas do inferno. Aquelas labaredas te conduzem até aqui em cima e você desce de novo. Você acabou de entrar no inferno. Olha aqui. Um dia de inferno. A eternidade só está começando para você. Não adianta pedir que você nunca vai sair dali. Já existe análise sobre as consequências do tormento eterno, deixando pessoas enlouquecidas. Hein? Agora pensa uma doutrina dessa que não é bíblica, nós vamos uma hora analisar isso, em cima de uma pessoa que só vive a religião. Méritos, promessas, pagamentos, penitência. Ela é feliz? Não é. Por isso muitos vão para a cachaça, muitos vão para a farra, muitos abandonam, não querem saber, porque isso não liberta. E Jesus disse: eu quero tirar você do medo, da angústia, da culpa. O objetivo do convite também era ético. Tome o meu jugo. O que era o jugo? O jugo era aquela canga que coloca aqui no pescoço dos bois para direcionar o caminho deles. Ele diz assim: o jugo que colocaram sobre você, jugo aqui no caso, é uma referência à ética, ao comportamento. Jesus disse: o jugo que colocaram sobre vocês é pesado. Eu olho na cara de vocês, dizia Jesus, e eu vejo que vocês são tristes, vocês são infelizes, vocês não amam nem a você, quanto mais os outros. Agora eu vou colocar sobre vocês o meu jugo, a minha lei, porque o meu não é pesado, o meu é o quê? Suave e leve. Agora cabe aqui uma pergunta: quando é que o jugo ou a lei do Senhor sobre nós não é pesada? Quando eu tenho certeza que eu recebi o seu perdão oferecido a mim, que Ele creditou o seu perdão a mim, colocou meu nome no livro da vida e diz: tu és meu, porque eu fui a Ele. Aí eu posso viver de forma leve e de forma consciente, ajuizada, ajustada, justamente. Também era uma libertação cognitiva. Por quê? Como que era o público-alvo de Jesus? Quem é que dominava o mundo? Os romanos, não era? O povo judeu, como todos os povos da terra, eram escravos. Qual era o percentual de analfabetismo na nação judaica? Praticamente 100%. Pensa num povo que não pensava, recebia tudo que davam para eles, e aqueles sacerdotes, aqueles rabinos colocando um fardo em cima deles. Jesus disse: eu vou libertar vocês, vocês vão aprender de mim. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa: aprender as leis, aprender as ciências, aprender as letras é bom, mas o maior aprendizado que o ser humano precisa ter é o aprendizado do amor de Deus por ele. É isso. Quando Jesus disse: aprendei de mim, Ele está dizendo que a graça liberta as pessoas da estupidez. Aqueles discípulos
eles se aprofundaram tanto na ciência da salvação que já não eram mais incultos depois de 3 anos. Assim como você vê um cristão muito simples. Conheço pessoas simples, mas que têm uma nobreza, uma beleza. Por exemplo, a minha mãezinha. A minha mãe, a leitura dela praticamente era literaturas cristãs, que ela conseguia assinar e levar para o interior da Amazônia, e muita Bíblia. Põe em cabeça, pessoa nobilíssima, pessoa maravilhosa. Naquele Amazonas velho de guerra, eu conheci muitas pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Bíblia! Aliás, no princípio, o pai engatou e foi embora. Nunca fui à escola. Aprendei de mim. O que eu aprendo de Jesus? No aspecto espiritual, ele diz: você vai ter descanso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O cristianismo só alcança o seu objetivo se nós, de fato, descansamos das nossas lutas em querer agradar a Deus. Hebreus 4 fala sobre isso. Quando nós chegamos a Cristo, nós depomos nossos fardos. Não tem aqueles que vieram do Oriente no nascimento de Cristo, não tem? Diz assim: quando eles chegaram no lugar onde estava a criança, a estrela desapareceu. Por quê? Porque quando eu chego a Cristo, termino minhas buscas. Não precisa mais trabalhar aqui no sentido de tentar conseguir minha salvação. Que quando eu chego a Cristo, eu chego na salvação. Olha só, o currículo era, desse aprendizado todo, o currículo era o quê? Mansidão e humildade. Aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Eu olhando aqui da frente, eu sei quem precisa de mansidão. Por exemplo, às vezes, você sabe que tem pessoas, eu vou dar as características de pessoas com dificuldade para serem mansas. São corajosos, determinados, ousados, empreendedores, visionários, rápidos, ligeiros, inquietos. Mas o pavio, ó. Agora, tem pessoas que você pensa que essas não são mansas, mas tem umas que não são humildes. Eu vou dizer, por exemplo, pessoas que são opostas dessas, pessoas que são bondosas, amáveis, ternas, meigas, pessoas prendadíssimas, mínimos detalhes, um espírito de equipe extraordinária, uma prestatividade fantástica, mas pede para ela admitir um erro. Aí faltou humildade. Jesus disse: se você vier a mim, você vai aprender os 2 comportamentos fundamentais para você ser feliz. Primeiro, quer aprender humildade? Olha para o Deus encarnado. Desceu no fundo da pocilga. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Manso, tapa na cara e diz: por que você está me batendo? Eu fiz alguma coisa para você? Agora, aqui existe um princípio da teologia da graça que é o seguinte: diz, venham a mim, vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei. Agora, eu vou colocar o meu jugo, o meu fardo sobre você, mas só depois de eu aliviar. Primeiro Jesus alivia, acreditando o perdão. Depois ele pede ética, que é exatamente sua santa lei sobre a nossa vida. Ok? Então, vamos lá.
Digam comigo. Primeiro Deus salva, diga. Depois ele pede obediência. Mas é evidente que uma pessoa assim é feliz. Tenho prazer em fazer a tua vontade, porque tu me libertaste. A religião não está baseada mais nos meus méritos, mas nos méritos dele. Nele é que está o descanso, não na minha luta. Eu vou insistir nisso aqui e vou falar outras vezes. Tem dois tipos, porque o jugo é a obediência, é o lado ético. Tem dois tipos de obediência. A obediência precedente, que é aquela dos judeus, onde a minha obediência precede a graça. Eu obedeço para atrair a graça. E tem a obediência consequente, porque a graça me alcançou, como consequência eu obedeço. Jesus está falando da graça precedente ou consequente? Consequente. Ok? Quando o cristianismo vive a consequência do amor de Cristo ter nos alcançado, aí ele é leve. Aí ele é leve. A gente dorme gostoso, né? Até a digestão é melhor, porque pensa na paz que isso significa. O convite define o centro. Quando ele diz a mim, ele está dizendo eu sou a base. Não parece uma coisa elementar o que eu estou falando aqui? Mas ela é muito necessária no cristianismo contemporâneo. Por quê? Porque isso, Jesus não disse, venham as doutrinas. Você nunca vai encontrar Jesus dizendo, venham as doutrinas. Jesus nunca disse, venham aos cultos como base, não. Jesus nunca disse, venham à comunidade. Não, ele nunca falou isso. Como base, não. Ele disse, venham a mim. Olha aqui. O convite está bem direcionado. É a ele. Ok? Daqui a pouco eu vou dar uma fechada nessa tela. O Isaías havia dito já isso quando ele diz assim, olhai para mim, diz o Senhor Deus, e sereis salvos, todos os recantos da terra. Então, o cristianismo está baseado em fundamentalmente, em fundamentos doutrinários ou numa pessoa? Numa pessoa. Jesus disse, eu sou a pedra, eu sou a base, eu sou a rocha. Eu, quando for levantado da terra, Jesus disse, a todos atrairei a mim. É dele que fluem todas as dádivas, ok? Tudo mais são ferramentas. O que são ferramentas? As doutrinas, a igreja, tudo isso. Esses cânticos, esse louvor, tudo foi dado. O fundamento é Cristo. Bem, a essa altura deixa eu perguntar. Vocês acham que tem muitas pessoas no cristianismo que se agarraram a doutrinas e igreja e nunca chegaram a Jesus? Então vamos lá, vamos avançar. Um interesse prevalecerá. Olha esse pensamento precioso. Um interesse prevalecerá, ou um tema prevalecerá. Ele sobrepujará todos os outros temas. Qual é esse tema? Cristo, nossa justiça. Essa é a base. Jesus não apenas disse, vinde a mim, ele também disse, permanecei em mim. Então, falar da permanência. Permanecei em mim, João 15, 4. Olha aqui, deixa eu falar um negócio. Vocês já viram falar em apostasia? Ok? Tinha um cara chamado Emílio de Menezes, o rei do trocadilho, um erudito aí da nossa literatura. Ele dizia assim, uns escolhem o apostolado, outros o lado oposto. Judas foi embora, porque Judas nunca chegou a Cristo.
O Pedro, com toda aquela dificuldade que ele tinha de compreender a missão de Jesus, ele disse assim: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu vou dizer uma coisa. Quando uma pessoa chega a Cristo, mais dificilmente ela vai embora. Agora, se ela só chegou a doutrinas ou a uma comunidade, a chance dela apostatar disso passa de 50%. Eu estou falando isso porque aqui tem pessoas que estão começando a caminhada cristã. É preciso que esteja fundamentado em Cristo. Ele diz: permanecei em mim. Olha agora, esclarecendo as coisas. Nem sempre, quando uma pessoa está na igreja, na comunidade, ela está em Cristo. Concordam? Nem sempre, quando uma pessoa está nas doutrinas, ela está em Cristo. Agora, se ela estiver em Cristo, ela estará na igreja e estará nas doutrinas. Só que comunidade e doutrinas são periféricos. Olha aqui, ó. Se eu cheguei a Jesus, você pode falar mal de mim, que eu não vou embora. Eu tenho andado por aí, encontro pessoas que abandonaram tudo, porque se agarravam em igreja, em comunidade. Como que é uma pessoa assim? Você pergunta, por que foi embora? Ela diz: falaram mal de mim, não me trataram bem, falaram mal da minha filha, não aguentava mais a cara daqueles crentes horrorosos. Mas é claro, se agarrou em ser humano, vai dar nisso, não é? Ei, agora uma pessoa que foi embora porque não suportou doutrinas sobre ela. Você pergunta, por que foi embora? Cansei daquilo tudo. Cansa, cara, cansa. Sabe o que cansa? A doutrina do céu cansa. Ruas de ouros, palácios de marfim, a eternidade. Ai, que chato, eternidade, não vou morrer nunca, é? Pô, tem gente que se enjoa disso, porque tudo isso só tem sentido se eu tenho chegado a Jesus. Agora, se eu cheguei a Cristo, amigo, primeira coisa, cheguei a Jesus. A primeira noção que eu tenho de igreja é que todo mundo é ruinzinho. Todo mundo está quebrado emocionalmente, tem uma história de vida sofrida. Então eu vou esperar amor de vocês? Sim, mas vou esperar falha também. Então é o previsto negativo, é o negativo previsto, não me decepciona. Se você falar mal de mim, para mim é um chamado a te amar mais. Eu já falei aqui, quando eu chego a Cristo, o convívio com você será na base de: eu tenho por você sensibilidade, só que eu não sou sensível. Quando uma pessoa chegou à igreja ou a doutrinas, mas não chegou a Jesus, ela é sensível. Me machucaram. Ai, olha só, não falo com ela. Santa Ceia, eu vejo o pessoal na hora da Santa Ceia. Santa Ceia é uma cerimônia linda. A gente lava os pés dos outros dizendo: eu quero te servir. Olha que coisa linda. A gente vai tomar o vinho e aquele pão simbolizando o corpo de Cristo, a sua morte por nós. O símbolo é forte, assim como os nutrientes daquele pão e daquele vinho vão para o meu corpo todo. Assim eu quero que Jesus domine todo o meu ser. É lindo. Mas tem gente que diz: não vou tomar Santa Ceia, estou de mal de Débora. Você já pensou? Aonde eu reduzo a graça de Cristo? Mas quando eu estou em Cristo, doutrinas têm um significado especial para mim. Todas elas. E o ser humano é a coisa mais linda. Mesmo complicadinho. Eu já não me importo comigo. Estava lendo de um teólogo e diz assim: quando falarem mal de você, não fique bravo não, você é bem pior do que isso. Foi assim que eu tenho vivido ultimamente. Falaram mal de ti, eu falei: puxa, não chegou na metade.
Eu sou bem pior do que isso. Mas isso porque se não chegar Jesus, a gente fica como? A gente fica sensível. Em Cristo eu tenho sensibilidade. Ele é o fundamento. Por que eu tenho que permanecer nele? Porque Ele é o fundamento. Por que eu tenho que permanecer nele? Porque eu sigo a Cristo. Ei, olha aqui, deixa eu falar para vocês. Fundamentalmente, primordialmente, na base, eu não sigo ninguém, nem doutrinas. Eu sigo Jesus. Porque seguindo a Ele, eu estou seguindo sua vontade, o seu querer expresso em doutrinas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Tem muita gente decepcionada com a igreja e com doutrinas. O que vocês acham? Acabamos de falar que sim. Olha aí, ó. Essa é a causa da apostasia. Hoje tem igrejas desesperadas, porque a porta de fundo é da mesma largura da entrada. É igual pegar a trem aqui na estação de Santo André. Esse dia um amigo meu disse que ele chegou à plataforma, Nilton. Ele estava lá. Ele falou: eu serei o primeiro agora. Passa, esperar o próximo, que eu quero ser o primeiro. Ficou bem aqui. O trem encostou. Quando o trem encostou, fizeram assim com ele. Ele passou para o outro lado, saiu do lado da lá para a plataforma. Tem igreja assim. Entra aqui e sai lá. E o desespero, algumas estão falindo, porque a do fundo é mais larga que a da entrada. Por que isso, hein? O cristianismo deixou de ter sentido? Sim. Quando o foco é só está fundamentado em comunidade e doutrinas. Agora, se eu cheguei a Jesus, não vou embora não. Ok? Unir-se à igreja é uma coisa. Ligar-se a Cristo é outra, completamente diferente. Concorda com isso? Nem todos os nomes registrados no livro da igreja estão listados no livro da vida. Isso é sério, não é não? A obra interior da graça não atuou no coração. Não são felizes e tornam difícil a obra de servir a Deus. Eu não quero viver uma vida cristã amargurada, não. Eu quero ser feliz. Então vamos lá. O testemunho dos apóstolos. Aqui é Paulo. Acho que Paulo que escreveu Hebreus. Ele diz assim: olhando para quem? Se eu olho para Jesus, eu não vou me decepcionar. Jesus decepciona alguém? Nunca. Jamais. Olhe para Jesus. Outra coisa. Para mim o viver é Cristo. Paulo aos Filipenses. Que coisa linda, não é não? Ei, mas falaram muito mal de Paulo, sabia? Leia Gálatas. Ele falou, tanto que teve hora que ele teve que levantar e dizer assim: eu vi a Cristo, Ele me chamou, como chamou os outros, que diziam, Paulo não faz parte dos 12. Ele disse, só que para mim o viver é Cristo. Coisa linda. Assim, vimos, ouvimos e tocamos. João diz assim: aquilo que vimos, tocamos, que vemos, que apalpamos, que conversamos, é isso que nós apresentamos. O fundamento dos apóstolos era o quê? Jesus. Para quem iremos? Pedro, apóstolo, para quem? Ele não disse para onde, o para quê. Para quem? Ele personificou o cristianismo. Meu Senhor e meu Deus. Tomézinho, depois que Cristo disse, toca aqui, apalpa, sou eu. Ele disse, meu Senhor e meu Deus. Tomézinho estava deslocando a religião sensorial do ver para crer para a essência do cristianismo. Meu Senhor e meu Deus. O destino dele era o martírio de
tanto que se entregou a Jesus. Apóstolo Paulo, quando eu li isso daqui, chorei. Já tinha lido, mas não com essa visão cristocêntrica. Paulo, 1 Coríntios 9:5, ele diz: eu vi a Cristo. Brilho, ser glorioso. Ele rememora e não encontra em toda a mitologia grega um ser como esse. Não existe na descrição da qual ele sabia, mesmo sendo uma ilusão grega, um ser tão lindo. Aí ele pergunta: quem és tu? E a resposta vem: eu sou Todo-Poderoso. Paulo só não foi fulminado pela graça, que a contundência desse eu sou é muito forte. No Getsemane, quando vieram prendê-lo, disseram assim: nós queremos prender Jesus, que se chama o Cristo. Ele adianta e disse: eu sou, sou eu. Quando ele disse pum no peito dos caras e caíram por terra, é a contundência do eu sou. Paulo, culto teólogo que era, quando Jesus disse: eu sou Jesus, Jeová, Sus, salvação, eu sou a tua salvação. Pronto. Primeira coisa que inundou a cabeça de Paulo é ele mesmo, e ele ressuscitou. Por isso a ressurreição passa a ser o eixo da pregação dele. Qual era a base do raciocínio de Paulo? Jesus. Estevão morrendo apedrejado. Eu olho e vejo o Filho de Deus. A essência do cristianismo para ele era, na verdade, Jesus. Judas. Só tem um capítulo, a epístola de Judas, Tadeu. Verso 24, ele diz assim: ele é poderoso para me sustentar. Olha o cristianismo ético baseado numa pessoa, baseada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu estarei com vocês todos os dias. Sabe essa história de que a fé nos sustenta? Pode colocar aí sinônimo de fé para Jesus. Quem nos sustenta é Jesus. Eu estarei convosco todos os dias. Isso é teísmo. Ele existe e atua. Apocalipse 1:2. As estrelas que representam os seus servos estão na mão dele. Ele está dizendo: quem sustenta vocês sou eu. Olha aqui, ó. Não é a nossa obediência que nos sustenta. A nossa obediência verdadeiramente acontece porque quem nos sustenta é Jesus. Ele é em nós aquilo que Ele pede de nós. Agora, aqui, nós podemos dizer assim, que o cristianismo se resume em vinde, ide e vinde. Nós fomos a Ele e Ele nos creditou perdão que já existia. Nos mandou para uma missão. Primeiro, nossa família, hein? Amar a família. E depois todos que nós encontrarmos pela frente. E finalmente, Mateus 25:4, Ele vai dizer: venham benditos do meu Pai, possuam por herança. Aí e por toda a eternidade Ele será o eixo, Ele será o centro. A base do cristianismo é Jesus. As doutrinas têm sua importância, mas é claro, o que são doutrinas? São os balizadores da ética. É a vontade de Deus balizando o nosso proceder para a nossa felicidade. Não existe uma doutrina que não busque nossa felicidade. A igreja é importante, claro, nós somos seres sociais. A igreja é importante, a comunidade é importante. Eu vou dizer,
Há pessoas que encontram na igreja mais amor do que da família de sangue, sim ou não? Sim. A igreja tem problema? Claro que tem, mas é melhor, sem comparação, com qualquer sociedade do mundo onde Cristo não é a base. Aqui a gente se agarra, aqui a gente chora junto, aqui a gente sofre junto, não é não? Aqui a gente se chama de irmão, e é irmão para valer mesmo, não é brincadeira não. Ok? Bem, eu acho que eu já falei aqui e eu vou falar de novo. O 70, porque ele vive. Você sabe que o autor dessa música, o Gaither, Pastor Gaither, a esposa dele chama-se Glória. Então, Glorinha, eles chegaram do hospital com seu bebê. Gaither teve uma crise existencial. Disse: como é que eu vou criar o meu filho num mundo tão mau? Assim como Débora e Nildo já pensaram, e outros que têm filhinhos já pensaram. Como eu vou criar meu filho num mundo tão mau? Já pensou ou não? Gaither estava ali, não podia nem ser a força que Glória no pós-parto precisava. Mas ele entrou para o escritório dele e de repente veio um pensamento: Jesus vive. Aí ele escreveu: porque ele vive, eu posso crer no amanhã, e eu posso criar meu filhinho. Ei, é porque ele vive que nós avançamos. Só porque ele vive é que o cristianismo é e será triunfante. É só porque ele vive que nós vamos tocando a vida seguro nas suas mãos. Venham cantar conosco. Vamos ficar de pé. Aí.
Ó Pai Santo, em Cristo, nosso Salvador, Senhor e Rei. Obrigado por compreender a simplicidade do Evangelho. Cristo é o eixo e a base. Queremos segui-lo, sendo fiéis em doutrinas e amando a igreja. Agora vamos voltar para casa, que o Senhor nos guarde dos males desta cidade. Abençoa cada família aqui, que o amor de Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor, acompanhe cada um de nós. Em Jesus nosso Senhor. Amém.